Então, a Thaís, ela não é daqui de Salvador, ela é de Manaus, mas ela fez a residência dela. Tá travando pra mim. Tá funcionando normal pra vocês? Pra mim tá funcionando normal, mas eu acho que a minha luz, a minha não interfere na de vocês, não. Sim, então a Thaís, ela tem a especialização pela residência intensiva. Ela não só fala sobre a emergência, mas se vocês seguirem o Instagram dela, que é PC Thaís Martins, vocês vão escutar um pouquinho ela falando sobre amputação, sobre doação de órgãos e assim, diversos temas que vocês possam se interessar. Então, dê uma olhadinha no Insta dela, que ela também faz cursos voltados para essa área. Então, eu agora deixo a fala para ela e não se esqueçam, deixe o som de vocês em mudo. Qualquer pergunta que vocês tiverem, façam no grupo, que eu estarei fazendo perguntas para ela, tá bom? Deixa eu perguntar só um pouquinho. A tela tá correta com vocês aí? Não, tá dividida. Não. Isso, tá dividida mesmo. A minha tela ficou dividida aqui. Deixa eu ver o que foi que aconteceu. Peraí. Tá dividida ainda, não tá? Tá, sim. É como se estivesse compartilhando aí. Estranha. Agora já retornou. Retornou? Ah, pronto. Já retornou. Pronto. Posso iniciar, então? Pode sim. Então, tá bom. Eu quero agradecer o convite, na verdade, né, da pessoa da Thalia aí, através da Nadi. Eu fico muito feliz por esse contato, por essa oportunidade. Eu estou vendo aqui que são 81 pessoas, pelo menos para mim aqui está aparecendo. Muito obrigada, né, pelo convite, pela oportunidade. É muito bom sempre falar sobre psicologia hospitalar. É algo que eu gosto muito, particularmente, né? Então, como a Thalia já me apresentou, eu sou psicóloga desde 2017, né? Eu sou formada aqui em Manaus. Nesse tempo de pandemia, eu estou por aqui, mas fazendo muitas coisas online, né? Trabalhando aí, fazendo cursos. Eu encerrei a minha residência agora em fevereiro desse ano, né? Eu sou especialista em saúde intensiva. E aí cabe a mim, né, falar um pouquinho sobre a atuação do psicólogo na emergência hospitalar. Antes de qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem, as perguntas, né, para a Thalia, como ela falou. Eu estou aberta a interrupções, né, para a gente fazer isso como uma conversa de verdade, né, para que esse conteúdo faça sentido para vocês, né? Então, eu separei alguns tópicos para a gente conversar, né? O objetivo não é para a gente sair daqui completamente sabendo de tudo, mas, na verdade, para a gente ter uma noção de como é que funciona, né, a atuação do psicólogo dentro da emergência hospitalar. Então, para a gente iniciar, né, a nossa conversa, eu acho que, antes de mais nada, a gente pensar que a hospitalização, por exemplo, a hospitalização em si, ela retira o paciente de um ambiente seguro, né? Então, tira o paciente da sua casa, do seu trabalho, né? De algo que, de alguma maneira, que traz segurança a ele. Então, no momento que o paciente sai desse ambiente e ele procura, né, a emergência de um hospital, ele já está em uma situação desconhecida. Apesar do paciente já ter passado por alguma experiência semelhante, as experiências são diferentes, né? Então, acaba que cada hospitalização tem a sua forma, né, de ser. E aí eu não sei quantas pessoas aqui já ouviram falar sobre a psicologia hospitalar, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso antes da gente entrar nesse setor específico, né, que é a emergência hospitalar.
Então, na medida que o paciente... Deixa eu só contextualizar rapidinho. O grupo, ele tem alunos do primeiro semestre ao 10º semestre. Então, ele tem uma parte desses alunos que vão, basicamente, vai encontrar de todos. Ele só tem uma disciplina que é de psicologia hospitalar, e tem um grupo aqui bem pequeno que faz estágio, já fez estágio de psicologia hospitalar, mas é bem pequeno mesmo, tá bom? O resto, basicamente, é a introdução. A tela está parada de Thaís. Tá me ouvindo, Thaís? Ela... Ô, Thalia, veja com ela, que eu acho que deve ter travado o portal dela, viu? Olá. Tudo bem, então? Eu não sei se estão me ouvindo. Não estou ouvindo vocês. Tá tudo bem? Tá. Sim, então, então tá bem. Então, continuando, a hospitalização, ela tem esse conceito, né? Acaba que retira esse paciente de um lugar que ele se sente seguro. Então, a psicologia hospitalar, ela tem como objetivo dar suporte a esse processo de hospitalização, né? Seja ele iniciado em qualquer setor, seja na enfermaria, né, que são as clínicas, que pode ser médica, cirúrgica, seja ele iniciado na unidade de terapia intensiva. Só que se o paciente ele entrou no hospital, né, por alguma coisa urgente, por algum motivo urgente, ele entrou através da emergência hospitalar, né? Então, acaba que o paciente tem esse contato, o primeiro contato com a hospitalização é através da emergência. Então, dentro desse contato, ele se afasta mesmo dessa condição de saúde, né? Porque ele acaba estando em uma posição de vulnerabilidade, no momento que ele perde a autonomia, né? Porque acaba que a equipe de saúde que tem o espaço aí para cuidar desse paciente e decidir o que vai ser feito, né? Os exames que vão ser feitos, enfim. Então, acho que, antes de mais nada, a gente imaginar, né? E eu queria convidar vocês a imaginarem. Algumas pessoas já têm, né, experiência hospitalar, mas eu acredito que muitas pessoas não. Então, assim, às vezes a gente vê uma série, né? Uma série que envolve alguma coisa hospitalar, que tem ali a entrada, né, das ambulâncias, onde tem essa caracterização assim bem agitada, né? Então, como que seria a atuação do psicólogo nesse ambiente, né? Então, a gente vê bastante em filmes até também as emergências lotadas, né? Tem mais agora nesse tempo de pandemia. Como que seria então esse fazer do psicólogo? Mas antes da gente chegar até lá, né, numa coisa mais concreta, eu acho que vale algumas reflexões, né, antes disso. Então, o histórico hospitalar, o hospital ele é destinado, né, a internar, a diagnosticar, né, e ao tratamento dessas pessoas que necessitam de assistência médica, né, e de cuidados constantes da enfermagem. Então, nessa caracterização, acaba que foi, né, muito, muito estabelecida em um decreto em 1955, onde se tinha um olhar muito curativo,
né? Um olhar muito de assistência curativa e que se deixava muito de lado alguns aspectos assistenciais, que vendo muito mais esse paciente em um aspecto biológico, né? Somente da urgência. E essa urgência ela pode ser caráter tanto psíquica como física, né? Então, partindo disso, o que é esse adoecimento? Né? O adoecimento ele é quando esse paciente, essa pessoa, ela é acometida por uma doença, né? E quando qualquer pessoa que é acometida por uma doença acaba que pode, né, ter contato com uma das duas maiores incertezas da vida. Uma que é o sofrimento da doença, porque a gente não sabe como é que essa doença vai se alastrar aí na vida de cada pessoa. Existem doenças muito específicas, mas que como que esse paciente vai sentir vai ser diferente. Né? Duas pessoas podem ter tido um infarto, mas como elas sentiram esse infarto, como elas passaram por isso, serão diferentes para ambas pessoas, porque elas sentem diferente, elas têm uma característica diferente, né? Então, essas duas incertezas maiores é o sofrimento da doença e o contato com o morrer. Né? Então, a emergência hospitalar ela tem muito essa característica, o contato com a morte, né? O contato da nossa finitude, da gente ter contato de entender, nossa, eu não sou infinito, né? Eu não sou, a minha existência, ela tem começo, meio e fim. Ela não é para sempre, né? Então, e a gente não sabe o momento que isso vai acontecer. Né? Então, a emergência tem muito isso, desse contato dessas duas incertezas. Uma das citações muito legais que eu gosto do Bottega, que é um dos maiores, né, em relação à emergência e até mesmo de desastres, ele traz uma citação muito legal, né, que é: o nosso corpo é esquecido na medida que nos obedece, atende demandas e permanece em silêncio. Então, acaba que a gente esquece que existe um corpo a ser cuidado, existe um corpo ali, né, sentindo também as emoções. E aí, quando a gente se depara em uma emergência hospitalar, o paciente ele vai se deparar com essa fragilidade, né? Ele vai se deparar com essa finitude, não somente da vida física, mas também da psíquica, né? De saber que se pode ter muito o contato com muitos sentimentos. E aí, partindo disso, as unidades de emergências, elas são um lugar destinado a pacientes que necessitam de cuidados especiais e urgentes. Então, esse caráter de urgência é muito importante. O que é uma urgência? É algo que está iminente de morte, né? É algo que esse paciente precisa de algum cuidado específico que ele não conseguiu conter em casa, né? E que sobressaiu da sua existência. Então, acaba que uma dor de infarto, né? Alguma situação acaba que não foi controlada em casa. Então, se precisou de um suporte, né? Precisou de ambulância para levar até o hospital, se precisou ir de carro com a família. E ao chegar na emergência, é esse contato de eu não sei o que fazer e o que podem ser feito, né? Isso sim, não somente em casa, mas também de um acidente, de causas externas, né? De algum fato, alguma coisa ter acontecido, esse paciente passou por um acidente e também ali naquele local não foi possível fazer esse atendimento de urgência e ele precisa de um suporte maior, que é a emergência. Então, e aí a emergência hospitalar ela não se restringe somente à manutenção de vida, mas também à qualidade de vida e suporte emocional. Então, é nisso que nós, psicólogos, entramos, né? E os futuros psicólogos também entrarão para esse fazer. A procura por esses serviços, então, como eu falei, geralmente ocorre por manifestação abrupta, né? Súbita. Então, acaba que o paciente sentiu, né? Teve alguns sintomas físicos, emocionais, e que provocam a necessidade de diagnóstico. Existe um autor que se chama Pérez, ele traz que a emergência hospitalar é como ela fosse uma situação limite, né? Como toda pessoa tem uma capacidade adaptativa,
Mas essa capacidade adaptativa, ela é posta em prova, né, na emergência hospitalar. Então, isso é muito importante da gente saber, né? Porque acaba que no hospital, dentro de uma emergência, muitos sentimentos podem ser aflorados, né? E Thaís, o senhor ficou mudo porque eu tive que fechar, estava outra abrindo. Espera, tem que voltar a liberar a sua fala. Você libera para mim? prontinho, liberei. Pronto. É porque estava. Onde parou? Não, porque estava fazendo interferência, eu tive que cancelar e terminou fechando o seu, que eu tinha colocado você como participante. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá bem. Desculpa, viu? Tudo bem. Onde parou, ou posso continuar de onde eu parei? Pode continuar. Tá bem. Então, esse autor, ele coloca como a emergência hospitalar como situação limite, né? Por quê? Porque dentro desse local da emergência, as pessoas elas estão propensas a essa desorganização psíquica, né? Então, elas podem ter comportamentos, reações muito distintas do que o normal, né? Do que a rotina que essa pessoa já tem. Então, a gente vê bastante na emergência famílias falando: nossa, mas essa pessoa é tão tranquila, por que ela está tão estressada? Por que ela está gritando? Por que ela está chorando tanto? Porque é um ambiente que, assim, de alguma maneira, pode aumentar essa desorganização psíquica. Então, é dentro até da normalidade, né, das pessoas terem reações distintas, né, nessa situação, nesse setor. Então, partindo disso, né, o que a gente pode fazer, então, Thaís? Como que é a psicologia dentro desse caos, né, que acabam, né, colocando? Primeiro que a gente tem uma tríade, né, muito importante que a gente segue dentro da psicologia hospitalar. Para quem não conhece, a tríade é paciente, família e equipe. Nós vamos atender a equipe, nós vamos atender a família, a gente vai conversando e eu vou falando de cada um agora, né? Mas antes disso, a gente saber que o objetivo maior na emergência hospitalar é a gente organizar a desordem, né? O objetivo é a gente atuar nesse ambiente para que o mínimo possível de organização, né? Organização de materiais? Não, a organização psíquica mesmo, né? Emocional, para que a gente possa ser ponte para essa organização. E aí, essa urgência, ela solicita um plano de ação, né? Se alguns de vocês tiverem essa experiência de trabalhar na emergência, você vê assim, nossa, eu preciso de uma estratégia antes. Então, o que as literaturas trazem, né, para a equipe da emergência hospitalar é isso: se precisa de uma estratégia de ação. Vai ser um manual para todos os casos que vão acontecer? Não. Mas é uma estratégia de saber em que momento se chama o psicólogo, né? E isso é uma função do psicólogo também, demonstrar a essa equipe em que momento ser chamado, né? Então, o objetivo maior da psicologia hospitalar dentro da emergência hospitalar vai ser a reintegração emocional desse paciente e dos familiares, né? Então, como é que se faz? Como que nós podemos fazer essa reintegração, né? E aí, antes disso, né, poder falar um pouquinho de cada um, não sei se tem alguma pergunta, se a Thalia quer falar alguma coisa, deu para entender até aqui? Tem uma pergunta já. Tá bem baixinho. Que para escutar Thaís, fica baixo se eu escutar sem fone, tá e para falar que fica baixo quando tá com fone. A pergunta é: existe algum acompanhamento específico para o familiar do paciente que está em uma fase terminal? Sim, a questão nessa reintegração, quando eu estou falando dessa reintegração emocional, a gente pode atuar aí com essa família, né?
que, além desses pacientes que entram na emergência, existem as famílias nesse contexto. Dentro de uma emergência, né, a família ela pode vivenciar muitos sentimentos, né? O impacto do diagnóstico inesperado, né? Porque existem muitas coisas que são abruptas, um acidente em si, o medo, a ansiedade, o estresse, a sensação de proximidade com a morte, né? Então, partindo desses sentimentos, como que o psicólogo ele vai atuar em relação a isso, né? Então, é justamente a gente trazer um espaço de fala, né? Um espaço para desmistificar até mesmo a questão do cuidado, né? Porque quando uma família ela chega com um paciente ou com o seu familiar está numa emergência hospitalar, muitos hospitais eles não permitem as famílias adentrarem esse setor, né? Até porque é um setor de urgência, então tudo pode acontecer nesse tempo, né? Que esse paciente está sendo internado ali. E também os pacientes terminais, né? Então acabam que essa família ela é o principal agente de cuidado, né? Então, como que é angustiante a essas famílias entregarem esse familiar para ser cuidado por essa equipe, né? Por pessoas desconhecidas, um lugar totalmente desconhecido, né? Então, o psicólogo nesse contexto ele tem que abrir espaço à fala, né? E acolhimento, né? Eu acho que principalmente acolhimento. Às vezes as pessoas perguntam muito, mas o que o psicólogo faria numa emergência? Aquele caos todo instalado. Abrir espaços para fala, para a família, para o paciente e dar essa oportunidade, né, desses pacientes tomarem autonomia desses tratamentos, as famílias também. Quando se tem... Eu tive muitos casos com várias famílias nesse âmbito da emergência, e o que eu mais percebia eram dúvidas, né? Dúvidas em relação ao tratamento, ao que estava sendo feito, né? Por ser uma emergência em um setor de urgência, acaba que a comunicação fica muito difícil, né? A comunicação, um médico fala uma coisa, outro médico fala outra, o que vão fazer, ela vai para que setor, ela vai ficar na emergência até quando, ela precisa de leito de UTI, ela não precisa, o que vai ser feito, a gente precisa ficar aqui no hospital. Então, assim, são muitos pensamentos que surgem, né? E aí o psicólogo, ele trabalha como mediador, né, dentro dessa comunicação. Então, uma boa comunicação estabelecida, um entendimento melhor, né? E uma possibilidade até de diminuição de ansiedade e de medo, porque o medo ele é uma emoção diante de situações desconhecidas. Então, quanto mais a situação se estiver conhecida, menos será o medo, né? Então, essa é uma das... Eu acho que devo ter respondido, né, a pergunta. Mas eu acho que é importante a gente promover esse espaço para a fala das angústias, da desmistificação dessas fantasias que existem, né? Às vezes o familiar entra para a emergência, a família nem teve contato mais com esse paciente. E aí cabe o psicólogo ir lá com a equipe. Gente, será que existe alguma possibilidade dessa família entrar aqui, ou alguém dessa família entrar para visitar esse paciente, ver como é que ele está? Então, assim, é tudo uma questão de mediação mesmo, né? Da gente poder ajudar essa comunicação e promover esse espaço de tirar dúvidas, de acolhimento, né? E aí, assim, né? E com o paciente, né? O que a gente pode fazer? Na emergência, a gente recebe pacientes de várias formas, né? Seja eles acometidos por acidentes, né? Descompensação em caso de doenças crônicas, né? Seja ela renal, enfim, vários outros casos que existem. E então, assim, o diagnóstico em si, ele é muito importante de ser conhecido. Então, o psicólogo, ele precisa se antecipar com a demanda, né? Ele precisa se antecipar ao diagnóstico. Porque, por exemplo, quando a gente chega numa emergência, o paciente ele sofreu um AVC.
E aí, tá, mas e aí? Qual foi o AVC? Existe uma diferença entre AVC isquêmico e hemorrágico? Existem diferenças de diagnósticos, né? É muito diferente um AVC para um paciente que sofreu um acidente e tem múltiplas fraturas, como um politraumatizado. Então, assim, quando a gente já sabe o diagnóstico ou já sabe o quadro, um pouco do quadro clínico desse paciente, nós podemos nos antecipar, né? Nós podemos nos antecipar, saber e estar um pouquinho mais preparado para uma demanda ali abrupta, né? Que rompeu completamente a realidade daquele paciente, né? Se um AVC isquêmico muito extenso, o paciente pode estar rebaixado, ou seja, ele pode não estar conseguindo falar, né? Ele pode estar muito mal, né? Totalmente instável. E aí você não vai conseguir atender esse paciente, até porque ele está instável. Não, mas assim, não é só o paciente que está nessa emergência, né? Existe uma família por trás. Cadê a família desse paciente? Eles já sabem o que está acontecendo? Pode falar. Tem até uma pergunta que é referente a isso daí. Que é assim, ó, nesse contexto de Covid-19, a ausência de notícia é uma realidade. E estou sem notícia de uma amiga internada desde o sábado com a suspeita do coronavírus. Embora o acolhimento tenha sido feito pelo assistente social, o contato não ocorreu, o que gera ansiedade na família. Como alcançar o psicólogo nesses casos? Nesse caso, esse contato de hoje em dia, na pandemia, está sendo muito complicado, né? Até porque, como que você vai ter o contato com o psicólogo ou com o hospital se não for por meio de tecnologia, né? Que é o telefone, né? O contato com esse hospital. E aí, às vezes, a gente tem que se expor para ter esse contato, né? Talvez tentar, né, se não conseguir através desse contato por via telefone, ir presencialmente nesses hospitais, né, e de alguma maneira tentar suprir essa lacuna da comunicação, né, porque existem muitos hospitais que não têm a promoção dessa comunicação bem estabelecida, né? Então, infelizmente, nós temos um gap aí, temos um déficit muito grande na comunicação dentro da saúde brasileira, né? Como um todo. Então, é muito difícil, isso se difere muito de cada hospital, de cada gestão, né? Então, eu acredito que a gente tendo o conhecimento que pode existir um profissional que melhore a comunicação, que melhore esse contato entre o familiar, para ter esse acesso a notícias, a gente, sabendo que existe esse profissional, já é um passo muito grande, né? Para a gente saber a quem recorrer, a quem a gente pode recorrer nesses sentidos. Então, assim, hoje é muito difícil te falar uma resposta exata do que ser feito, até porque existem hospitais e hospitais, gestões diferentes. A questão é da gente ir atrás mesmo, né? Infelizmente, se expor ou né, entrar em contato e tentar ter o contato com esse profissional. Então, a maioria dos hospitais, eles trabalham muito por solicitação. Então, às vezes, o profissional, ele não solicita o psicólogo, né? O profissional da equipe de saúde. Então, acaba que a família não sabe que existe essa possibilidade de cuidado. Então, talvez você informar a família dessa sua amiga, enfim, saber que existe a possibilidade de ter esse profissional atuando nesse caso, né? Então, algumas famílias pedem, né, por já saberem que existe essa possibilidade. Então, eu acho que é desse caminho aí que a gente percorre para responder essa pergunta, né? E também a gente está passando por um processo de adaptação, né? Tudo está sendo novo. Tudo está sendo adaptado. Sim, tudo está sendo novo. Todos os hospitais estão sendo modificados, até em relação ao ambiente mesmo, né? Alguns andares estão sendo específicos para o Covid-19, não é tudo ao mesmo tempo. A emergência para a Covid está sendo diferente da emergência para outros casos, né? Então, assim, vai entrar todo mundo ao mesmo tempo? Não, está sendo diferenciado, né? Então, eu volto à questão que eu falei, a gestão de cada hospital difere muito como é que vai se dar esse processo, né? Como que vai se dar essa organização.
Então, voltando em relação a se antecipar ao diagnóstico do paciente é muito importante, porque quanto mais precoce a intervenção, né, menores as possibilidades do agravamento e maiores as expectativas de recuperação psíquica desses pacientes e desses familiares. Então, assim, a gente vai correr para intervir? A gente vai correr para fazer alguma coisa? Não. Eu acredito que a gente possa chegar a um acolhimento um pouco mais preparado, né? No sentido, por exemplo, se é um AVC, se o paciente está entubado, ele vai precisar de respirador, ele vai precisar de ir para a UTI, ele vai precisar de um suporte de UTI, você já sabe que esse acolhimento ele vai ter que ter um foco completo nas expectativas dessa família, né? Às vezes a expectativa da família está totalmente diferente do que é o quadro real do paciente. Por exemplo, a expectativa da família é falar com esse paciente. Falar assim, não, eu vou lá dentro, meu pai está bem, ele está acordado. E aí você passa na emergência e vê que esse paciente ele não está acordado. Ele está entubado, ele está indo para a UTI. Então, assim, o objetivo é a gente mediar esses dois mundos, né? A expectativa da família, pode ter alguma coisa errada aqui, né? O que a gente pode fazer para a gente nivelar isso, né? Nivelar a expectativa e a realidade desse paciente. Então, o que se precisa? Retirar as dúvidas, né? Ter um espaço de fala aí, trazer os médicos ou solicitar que os médicos eles retornem com as informações, serem ditas de formas diferentes, né? Então, isso é muito de comunicação, né? De ter uma mensagem, de ter um receptor, né? E a comunicação, ela só existe, de fato, quando esse receptor ele entende o que você está dizendo, né? Então, acaba que o psicólogo, ele atua muito mediando isso, né? Porque, como eu falei para vocês, esse ambiente, ele pode propiciar muitos sentimentos, uma desorganização psíquica. A família não está entendendo. Quando o médico fala, olha, o paciente ele está muito mal, e aí ele continua falando, a família ficou nessa frase. A família está impactada com essa frase. E acaba que as pessoas não ouvem o restante da informação. Talvez essa informação vai ter que ser dita 3 vezes, né? 2 vezes, de maneira diferente, de ter espaço para fala, de ter espaço para saber como é que essa família recebeu essa informação, né? Então, ter esse feeling, essa flexibilidade é algo muito importante que o psicólogo tem que ter na emergência hospitalar, né? Para você... pode dizer. Que é a questão da psicoeducação, né? Que é uma coisa que a gente trabalha muito no hospital, que às vezes só a psicoeducação já ajuda a acalmar a pessoa. Então, a família em si, eles precisam saber o que está acontecendo. Mas eu vou fazer a pergunta aqui agora. Como está sendo o trabalho do psicólogo hospitalar em meio à pandemia do Covid-19? Como o psicólogo está trabalhando com as demandas e anseios dos pacientes positivos para o Covid-19? Bom, as modificações têm sido muitas, né? Até porque até o contato com o paciente em muitos hospitais estão sendo restritos, né? A questão do contato, de atender o paciente em si, às vezes a gente não consegue nem atender presencial, a gente precisa de uma tela para a gente conseguir conversar com esse paciente, ou atender, na verdade, né? Então, o fazer da psicologia hospitalar tem sido muito modificado, né? Existem muitos canais aí de recomendações, até o CFP, que tem publicado até mesmo resoluções, né? Muitas recomendações do que tem se modificar. A atenção para esses EPIs, esses materiais de proteção, né? Então, assim, muitas coisas têm se modificado, mas eu acredito que esse contato com a família é algo que tem sido muito diferencial, assim, nesse tempo, porque a família acaba não podendo, né, visitar esse paciente. Muitos hospitais realmente cancelaram todo tipo de visita externa, né? Somente através de via telefone, e existem muitos hospitais do SUS, por exemplo, que não têm essa possibilidade, né? A gente sabe que existem muitas famílias que não têm possibilidade de ter um aparelho telefônico, né? Que consiga ter internet, que consiga ligar de videochamada para as famílias.
Então, acaba que o psicólogo ele tem que ser flexível mais ainda, né? De ver as possibilidades aí de atuação nesse meio. Através de cartas, através de vídeos, através de... E aí, mediar novamente essa comunicação com essas mudanças da pandemia, né? Professora, você quer falar alguma coisa? E assim, até para orientar o pessoal, hoje a Fiocruz, a nível nacional, começou um novo treinamento para a gente começar a trabalhar com esse público. Então, sim, provavelmente, nós essa semana, como psicólogos, vou passar a semana toda em treinamento, para a gente poder dar essas informações, acho que são muito mais precisas também, né, Thaís? Exato, exato. Eu acredito que o que é mais importante é que o psicólogo esteja informado, né? Informado desses vias, associações, por exemplo, dentro da minha atuação, que é da saúde intensiva, tem aí a Associação Brasileira de Medicina Intensiva, né? Que dentro da AMIB a gente tem recomendações de psicólogas intensivistas, né? De como que pode ser feito, das precauções que devemos ter como psicólogos, né? E o que a gente pode atuar nesse meio. E não é só com o paciente, né? Não é só mediando a comunicação com a família, mas principalmente nesse momento também cuidando da equipe. E não é que a gente vai atender essa equipe. Psicólogo hospitalar não atende equipe hospitalar, né? Psicólogo hospitalar não faz terapia, né, com esses profissionais. Nós fazemos parte dessa equipe. Então, não tem como a gente atender. Isso não é respaldado pelo nosso código de ética. O que a gente faz? A gente dá suporte no fazer profissional, né? Então, roda de conversas, né? Para a gente conseguir lidar como equipe, traçar uma meta, uma estratégia, né? Colocar aí bem, bem forte, né? Talvez os objetivos de estar passando por essa pandemia, né? De incentivar essa psicoeducação, de incentivar esse espaço de fala, né? E acolher mesmo, né? Então, a gente não vai fazer nada com a equipe, a gente pode acolher, né? Podemos acolher e encaminhar essas demandas. Existem vários lugares também que estão fazendo acompanhamentos, né, gratuitos com os profissionais de saúde. Então, acho que o papel do psicólogo hospitalar é encaminhar também, se ver que a equipe de saúde precisa de um suporte maior, que algum profissional está precisando de um processo psicoterapêutico, né, no meio dessa pandemia. Então, com a equipe, seria muito isso, né, conforme essa caracterização de agora. Acho que respondi as perguntas, Thalia. Sim, tem uma outra aqui. E de que forma o paciente que foi infectado com Covid está sendo preparado após alta, sendo que muitos pacientes estão retornando para os hospitais novamente e, na maioria das vezes, estão identificando depressão, pânico, ansiedade. Então, partindo do princípio que hospitais tenham esse meio de comunicação via telefone, que muitos hospitais estão fazendo dessa forma, os psicólogos eles entram em contato com a família durante o tratamento mesmo, para dar esse espaço de fala, né? Saber o que a família está entendendo, o que eles sabem, o que eles estão compreendendo da situação, como que tem sido para eles passarem por isso. É muito difícil a gente atender por telefone? Sim, né? Porque a gente não está ali vendo a família, não está tendo esse contato, observando o comportamento, mas assim, já é uma possibilidade de atuação, né? Através do telefone, né? Então, para a gente trabalhar principalmente o nosso foco total, que é a fala, que é a expressão de sentimentos, né? Então, através disso, o psicólogo ele pode atuar no antes, no durante e no depois. Mesmo que esse durante seja marcado com um óbito, seja marcado com muitos traumas, né? Então, assim, atuar, né? Como que a equipe tem
trabalhado através de telefones, dando notícias, talvez o psicólogo, depois de um tempo, né, ou no mesmo dia, entrar em contato com essa família. Eu soube, né, que os médicos, eles entraram em contato com vocês, eles passaram as notícias via telefone. Como é que foi para vocês? O que vocês estão entendendo de tudo isso, né? Qual é a compreensão disso, né? Então, assim, isso também no óbito, né? O óbito acaba, a morte do paciente acaba também tendo uma caracterização diferente. Porque imagina a família receber a notícia do óbito por via telefone, né? Então, isso tem acontecido em alguns hospitais do Brasil, infelizmente. Então, como psicólogo vai atuar da mesma maneira, intermediar essa comunicação e dar espaço dessa fala, da expressão, né, de sentimentos. E o pós é muito importante, né? Muitos hospitais negligenciam o pós-internação. Até porque, em um processo natural, sem pandemia, o pós-internação, o paciente ele passa por um ambulatório, né? Ele passa por retornos, né? Com algumas especialidades específicas, que foram quem cuidou deles durante a internação. Então, por exemplo, o paciente entrou com AVC, ele passou toda a internação, saiu da internação, ele com certeza vai ter alguma consulta marcada com a neuro, né, para retorno, para fazer novos exames, para ver como é que está, né, como é que está sendo esse pós-internação. Só que na pandemia nós não temos essa possibilidade, até porque os ambulatórios, a maioria estão suspensos, né? E alguns retornaram, mas bem específicos para algumas cirurgias bem específicas. Então, o que a gente pode fazer nisso? É dar esse suporte como psicólogo no pós-internação. É muita gente, né? A gente sabe que é muita gente, mas é importante a gente identificar demandas durante a internação. Você consegue, através da sua percepção como psicólogo, identificar um paciente que é muito mais ansioso do que outro, né? Então, de alguma maneira, ter essa perspectiva, né, de demanda específica. Qual do paciente vai precisar de um suporte pós-internação, né? E aí é fator primordial o encaminhamento, né? Mesmo que seja online, né? Falar assim, olha, precisa de um acompanhamento, né? A gente sabe que hoje em dia está sendo bem reduzido, não conseguimos fazer presencial, mas que tal algo online, né, para que tenha esse suporte pós-internação. Não somente para paciente, mas também para familiares. Tá, talvez até produção de cartilhas, por exemplo. Nessa situação que a gente está vivendo, pode acontecer que você fique ansioso, que você possa começar a sentir algum sentimento de tristeza, porque aí vai ser uma psicoeducação que ele pode levar para a família, que ele pode compartilhar, e assim o hospital inteiro pode compartilhar essas informações, porque às vezes a gente só precisa de uma informação. A próxima comentário é assim, ó. Em uma situação como essa de pandemia, existe algum tipo de cuidados específicos para os psicólogos que estão, de algum tipo, que estão atuando nessa linha de frente, nesse contato com pacientes, familiares, com essa carga emocional tão grande e nova? Agora aí vai ser voltado para o psicólogo, não para a família. Tá bem. Assim, uma das coisas primordiais da psicologia hospitalar é que todo psicólogo precisa de terapia, seja em pandemia ou fora dela, né? Então, assim, eu acho que é importantíssimo a gente trazer isso, até porque vocês são estudantes e amanhã vocês já são psicólogos, né? Então, assim, é importante a gente trazer essa até que uma exigência. Para mim, assim, é muito nítido, né? Até porque agora, como especialista, né, de saúde intensiva, de ter... mesmo não passei por uma pandemia, mas atuei na UTI, que é um lugar muito hostil, né? Um lugar que existe iminência de morte todo o tempo. E o psicólogo ele precisa ser cuidado para cuidar de outras pessoas, né? Assim como uma analogia quando a gente fala para o próprio paciente. Hoje mesmo usei essa analogia com o atendimento meu, da máscara de oxigênio do avião, né? Não tem como a gente
tentar colocar a máscara no outro e ajudar o outro se a gente não coloca a máscara na gente, né? Então, assim, antes de qualquer coisa, seja psicólogo hospitalar, clínico, organizacional, nós precisamos de terapia, né? Precisamos ter esse processo também como pessoas, né? Antes de qualquer coisa. Então, é algo que uma professora falava muito na minha formação. Antes de vocês serem psicólogos, vocês são humanos, né? Vocês sentem, vocês têm emoções, e a gente não é um herói, né? Nós não somos heróis, nós não somos invencíveis, né? Nós cansamos, nós, ao cuidar de pessoas, sentimos cansaço depois desse atendimento, né? Sentimos aquela carga muito pesada de ansiedade. Então, dentro dos hospitais, o que se mais tem de recomendação é isso, é o autocuidado, né? Antes de qualquer coisa. Então, na pandemia, ainda mais, né? Eu conheço muitos psicólogos que estão atuando nesse momento e todos referem-se ao processo de psicoterapia, que nesse momento se faz mais primordial ainda, né? Então, eu acho que não tem outro meio da gente se cuidar senão com a psicoterapia, já que a gente já sabe o efeito que isso pode causar, né, em momentos de crise para pessoas, para a sociedade, enfim. Respondi, né? Então, diante disso, voltando à questão dos pacientes, né? Então, a gente conhecer os diagnósticos. O psicólogo emergencial, ele precisa conhecer os diagnósticos, ele precisa saber o que pode estar acontecendo, né? Porque se um paciente chega na emergência, é uma mulher violentada, né? Sofreu violência doméstica, por exemplo, hoje em dia, na pandemia, esse índice aumentou muito, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas aumentou muito o índice de violência doméstica, desculpa. E aí, o que fazer? Como que a gente vai atuar nesse caso, né? Então, assim, a gente sabe que se existe violência, existe um agressor, existe uma família, existe a possibilidade da assistência social, né? Do serviço social estar presente nesse caso. Então, o psicólogo de saber só que é uma violência doméstica, a gente já tem várias coisas que precisamos ser feitas antes até mesmo de atender esse paciente. Né, de incluir o serviço social, de saber quem é essa família, quem está acompanhando, existe alguém aqui, né? Em que momento para a equipe. Então, assim, um trabalho em equipe é muito importante. Por quê? A emergência é um lugar de urgência. Então, assim, para a equipe, eles pensam que a gente vai conversar somente com o paciente, né? Que a gente vai jogar conversa fora. E não é conversa fora, né? É um atendimento. Né? Até é uma coisa assim que eu ouvia muito dentro do hospital, né? Enfermeiros lá do PS, lá da emergência hospitalar, ligavam para mim na UTI, eu preciso que você venha conversar com o paciente porque ele está chorando. Tá, ele está chorando, mas existem algumas outras evidências de ansiedade, qual é a demanda. Não, ele está chorando, eu quero que você venha conversar, porque aí você conversa e fica mais tranquilo. Né? Então, assim, parte também do papel do psicólogo psicoeducar essa equipe, né? Para, de alguma maneira, saber que esse ambiente de urgência ele vai suscitar choro, né? E não é porque o choro é uma emoção sendo revelada ali. Mas será que é completamente danoso? O choro é totalmente negativo? Muitas vezes não, né? Então, o choro até mesmo alivia, né? Até a neurociência traz isso para a gente como evidência. Então, assim, talvez a gente trabalhar esses pontos com a equipe, né? De saber em que momento realmente o psicólogo tem que fazer parte daquele quadro ali. E outra coisa, é uma urgência. O objetivo ali principal é a estabilidade física também desse paciente. Então, se o paciente ele teve um AVC, volta ao meu exemplo, né? Ele teve um AVC e ele não está conseguindo respirar direito, ele está rebaixando o nível de consciência, ou seja, ele está muito sonolento, ele não vai conseguir atendimento psicológico, né? Ele não vai conseguir conversar, ele não vai conseguir falar com você, ele não vai conseguir expressar naquele momento, porque existe um déficit aí no biológico dele, né?
Então, a gente precisa também, como psicólogo, ter esse feeling, né, de saber, será que eu posso atuar? Será que eu consigo? E aí se dá a avaliação psicológica, né, da gente avaliar esse caso, se realmente necessita de atendimento, se realmente necessita se existe uma demanda ali para ser atendida, né? Então, muitos hospitais têm até uns questionários mesmo, né, para a gente se basear nesse atendimento, o primeiro atendimento na emergência hospitalar, que eu acho super interessante, né? Porque dá para a gente um foco ali do que a gente vai perguntar para o paciente, né? Isso se ele consegue falar com você. Então, até uma das perguntas do questionário que eu sigo na emergência hospitalar, uma pergunta a que você atribui essa emergência? Essa pergunta é muito importante, porque é o que o paciente vai trazer como emergência. O que ele está entendendo do que está acontecendo, o que ele acha que precisa, se ele acha que ele precisa estar ali na emergência, isso faz muito parte do quadro dele e como é que vai ser esse suporte emocional que vai ser oferecido a esse paciente, né? Então, eu posso até mandar para vocês depois esse questionário que eu utilizo, que é utilizado no HC também, né, de algumas perguntas chaves para a gente basear esse atendimento. Tá, eu não sei se tem alguma pergunta. A gente tem mais 3 perguntas, mas também já está encerrando. Porque, assim, tá gente sempre encerra umas 18h40, 18h40, porque a gente tem aula depois, a maioria dos alunos, para não atrapalhar a aula. bem. Então, o NARD, ele funciona de uma forma que todos participem e assistam a aula também, entendeu? As perguntas são... acho que uma você já respondeu de alguma forma, mas é a questão da vítima. É terrível pensar que a violência doméstica aumentou, mas a denúncia diminuiu, devido à proximidade do agressor, o que tem silenciado a vítima. Como psicólogo pode fomentar esse olhar atento para a equipe, e há uma equipe no hospital atenta a isso? E aí a outra, para você encerrar, é como é feito o tratamento psicológico com a criança, nessa emergência urgente? Como seria esse atendimento com a criança? Tá. Em relação à violência doméstica, muitas das vezes não é escancarado, né? Quando se chega na emergência, é algo muito velado, como a gente vê na sociedade também. São coisas muito veladas, assim. Existem casos que realmente a vítima não vai dizer para você, olha, eu estou sendo violentada. Não vai. Vai ser indícios, né? Vão aparecer aspectos específicos que demonstram essa violência doméstica. E a equipe precisa ter um feeling muito grande, né? De saber, olha, esse ferimento, ele não é de uma batida na quina de uma mesa, né? Ele é mais profundo, né? Tem que ter força para fazer isso. Por que eu falo isso? Porque é um olhar clínico mesmo, né? Até mesmo através de exames, por exemplo, a gente pode observar, por exemplo, pela tomografia. A tomografia de uma agressão na cabeça, em uma violência doméstica, ela é totalmente revelada numa tomografia, porque aparenta ali a extensão dessa violência, a força que tinha que ter para provocar essa violência. Então, assim, a questão é de investigação mesmo, mas não uma investigação para a gente, chegar a saber o que está acontecendo. Não, é uma investigação clínica, né? Uma investigação ética, para você identificar ali quem realmente está sendo danado, né? Tipo assim, quem que está sendo ali violentado, né? Então, se existe uma violência nisso. Então, existem várias cartilhas também, existem questionários que a gente pode aplicar, existe até com enfermagem. A enfermagem faz uma triagem muito bem feita, né? Que quando se tem a violência, se é revelado nessa triagem, né? Então, assim, não é simplesmente dizer, eu bati minha cabeça em tal lugar. Ok, mas em que situação, como é que foi? Então, assim, a triagem dos profissionais de saúde, da equipe de saúde, ela revela, né? Então, as pessoas elas já vão ficando espertas, né? Para a gente solicitar o serviço social, né? Porque a quebra
de tudo, até mesmo se o seu paciente revelar isso para o psicólogo, que existe essa violência, como é que vai ser em relação à quebra de sigilo, né? Vai ter quebra de sigilo ou não vai? Né? É um trabalho em conjunto com a equipe e que o serviço social tem que entrar e atuar nesse caso, né? Atuar no sentido de, olha, foi feito, você deu entrada no hospital por tal motivo, nós queremos saber um pouquinho mais sobre isso, como é que é a sua vivência em casa, como é que é. Então, assim, é uma investigação através desse trabalho de equipe, né? Então, acho que devo ter respondido. A próxima era a emergência com a criança, né? Então, a emergência com a criança, ela difere no sentido de a criança ter um responsável, né? Então, assim, não simplesmente quando a criança entra numa emergência, a gente pode fazer tudo e simplesmente só comunicar à família. Na verdade, existem muitos procedimentos que eles precisam de autorização mesmo dos pais. Então, a presença dos pais ela é muito importante, né? Então, eu acho que o psicólogo, nesse contexto, ele tem que fomentar isso, a importância dos pais presentes nessa emergência, né? Muitas das vezes até presentes em alguns procedimentos, né? Até porque a gente sabe que a criança ela tem um processo diferente dessa segurança, né? De como que é o desconhecido para a criança. Como eu falei no começo, a emergência é um lugar totalmente desconhecido. E essa doença também é desconhecida. Imagina só para uma criança, né? Que tem toda uma capacidade aí diferenciada, né? Que ainda está em desenvolvimento. Então, o psicólogo ele tem total, né, abertura aí com a criança, mas lembrando que a criança ela tem uma visão muito abstrata, né? Eles não entendem muito o que está acontecendo de verdade. Então, o objetivo aí é dar espaço para expressão, né? Não só de fala, porque às vezes a criança não vai conseguir falar para você direitinho como ela está sentindo, mas talvez através de um desenho, através de alguma técnica específica, ela revele talvez um pouco do conhecimento dela ali, ou como ela está se sentindo diante dessa emergência, né? Então, acho que falei um pouquinho das perguntas. Então, você concluiu só em 1 minuto aí. O que você gostaria de deixar para a gente como estudante? Tá bom. Que estaria pela área? Eu acho assim que em relação ao hospital, nós trabalhamos muito com protocolos. O que são protocolos? São documentos, né, que norteiam a nossa atuação. Então, se algum estudante aqui ir trabalhar em algum hospital ou se querer fazer residência, enfim, eu acredito que a gente coloca muito mais a nossa atuação quando a gente tem protocolos, né? Então, assim, como é que é um protocolo numa emergência hospitalar, né? Então, todo o aparato que a gente tem hoje em dia traz como protocolo da gente perceber e conhecer os sentimentos desse paciente, né? Dando esse espaço de expressão. E isso é algo gigante dentro da emergência hospitalar, porque se você observar um paciente sendo atendido na emergência, a fala dele é pouco que importa, né? O que mais importa é o quadro clínico e a estabilidade dele, não o que ele está falando, né? Então, assim, só de a gente ter essa possibilidade de abrir esse espaço de expressão é gigantesco, né? É algo muito, muito importante e muito brilhante, porque muitas das vezes acaba que o paciente ele perde completamente o controle, né? Não só o controle da situação, mas da própria vida mesmo, né? De cuidados, enfim. Considerar que as preocupações do paciente elas são reais, né? Então, eu acho que você está realmente prestando atenção àquilo, né? O setting que a gente fala, né? O ambiente hospitalar, ele é muito bagunçado. Então, a gente precisa focar a nossa atenção ali para esse paciente, né? E sempre fomentar esse desejo de plano, né? Um plano de ação e estratégia de ação junto com a equipe e fazer essa psicoeducação constantemente, né? Com a equipe.
Então, eu tinha muito mais o que falar para vocês, até etapas de acolhimento, né? Que existe, eu já fiz um protocolo de acolhimento em uma emergência hospitalar, que tinha alguns temas para a gente falar, mas o tempo também é um pouco curto, mas eu acho que deu para a gente, né, conceituar e saber um pouquinho como é que é a atuação do psicólogo na emergência. A base é muito essa: diálogo, apoio, né, acesso, escuta e vínculo, né? Vínculo completo, né? Então, assim, quando você consegue um vínculo com aquela família, você consegue ser ponte de uma confiança, né? Para ajudar e promover saúde mental àquela família, promover saúde mental àquele paciente e promover ações efetivas para essa equipe, né? Então, às vezes a equipe acaba ficando perdida por não saber como atuar. E aí o psicólogo fala: oi, eu acho que a gente pode juntar forças e planejar uma coisa mais efetiva para que chegue de fato até esses pacientes e familiares. Vou falar rapidinho, a Thalia finaliza, viu? Tá bem. Thaís, eu queria muito agradecer. Eu acho que a sua experiência é muito legal, muito interessante para todo mundo, principalmente para quem está começando, mas também acho que para toda a formação das pessoas aqui. Eu sei que dá vontade de falar mais, de contar essa história toda. Como eu já disse, a gente pode pensar em um outro momento. É um assunto que a gente, como tem só uma disciplina, tem várias questões, tem coisas que o pessoal está mandando mensagem aqui, eu estou dizendo que vou esperar um pouquinho, a gente pode ver um outro momento para ter outras temáticas. Sim, porque não daria conta de você falar sobre tudo isso, viu? A gente pensa em outro momento, se não for esse semestre, no semestre que vem, a gente, com certeza, a gente vê a possibilidade de convidar, tá bom? Que não seja com o NAD, mas que seja para uma outra disciplina também, tá? As meninas do NAD, elas estão envolvidas em vários cursos de extensão, o meu é só um deles, e assim, às vezes a temática, ela vem para aqui, mas a temática também aparece em outro conteúdo e outra temática, outro grupo de encontro, viu? Thalia, aí agora você. Obrigada, professora. Eu agradeço você ter disponibilidade para poder falar um pouquinho para a gente, porque assim como eu sou estudante, eu tenho algumas dúvidas, outros estudantes também têm, e eles trouxeram essas dúvidas, e os comentários, tanto no meu privado, como no próprio grupo, dizendo que a palestra foi muito boa, que conseguiu realmente sanar muitas dúvidas das pessoas. Então, a gente agradece você e esperamos você em uma próxima. Claro. E aí eu deixo disponível para vocês. Rapidinho. Gente, tem um formulário no grupo para vocês escreverem, que senão vocês não ganham certificado. Então, não se esqueça que daqui 5 minutos a gente vai encerrar esse formulário e vocês não vão ganhar certificado, porque a gente avisa o evento todo de que precisa escrever no formulário para ganhar certificado. E se tiver alguém aqui que seja de outro local, que não seja da faculdade ou do grupo do NAD, mas que veio pelo Instagram de Thaís, procure ou o Insta de Thaís e fale com ela para entrar em contato comigo, ou me procure pelo Thalia Psi, que é o Instagram. E aí a gente pode mandar o certificado para vocês, tá bom? Pode concluir, Thay. Não, só queria deixar disponível para vocês. Eu não sei se vocês têm meu e-mail, eu vou passar para a Thalia também. Quem quiser entrar em contato comigo pelo Instagram, eu estou aberta. Eu gosto muito de falar sobre o hospital, né? Tenho conversado com a Thalia aí sobre várias coisas. Então, assim, estou totalmente aberta. Tem, inclusive, alguns artigos sobre isso, de onde eu extraí muita coisa para a gente conversar hoje. Então, se vocês quiserem esses artigos também, que eu lembro da minha graduação, que eu era a rata de artigo e de livros, e se vocês quiserem, eu posso também disponibilizar através do e-mail, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada pelo convite. Me senti muito honrada, muito legal ver. Queria ver todos os rostos aqui, mas foi muito legal. Espero ter suprido aí as dúvidas de vocês e fomentado um pouquinho do desejo de saber mais sobre psicologia hospitalar. Essa é a carência dessa plataforma, Thaís. A gente não vê todos os rostinhos, fica morrendo, fica uma falta danada. Isso ainda vai deixar... olhando aqui, 85 aqui, mais de 85, então tá, a gente bem. Olha, não, a gente já foi até 88, 97, eu acho. Olha, 98 pessoas, foi legal. Dá vontade de ver, digo assim, meu problema nesse isolamento é não ver o rosto dos meus alunos. Acho que até o final do isolamento eu fico doente por isso. Não. Saber que eles estão aqui também, né? Através das perguntas.
A gente sente falta do rostinho, para ver o com rostinho certeza, balançando desse a cabeça. contato, né? Eu estou fazendo tudo não online, então, assim, as coisas estão tudo sendo pelo celular. Tem momentos que eu tenho que parar, não quero mais celular. 1 minuto de pausa, que não quero ver as pessoas pelo quadrado, quero ver aqui na vida real, né? Mas é um tempo que vai passar, é algo que já está passando, né? E aí a gente vai conseguir voltar às atividades normais. Com certeza. Ok? Então, beijo. Então, tchau, meninas. Beijinho. Tchau, gente. Tchau. Até uma próxima oportunidade. Você também.